Ou, e eu vi que tu gosta de música. Eu gosto, poxa. Tem uma foto tua famosa com um radião assim no placar, Na Portuguesa. não é? Tava português ainda. Portuguesa. Eu gostava muito de rap, né? Na época o Globo Esporte fez uma matéria comigo, com o Tico e com o Rock, que a gente gostava muito de rap, né? E na época Racionais tava bombando. Isso foi que ano? 93, 94, por aí. Entendi. Foi o ano que eu subi pro profissional na Portuguesa, porque a Portuguesa foi meu clube de formação, né? Cheguei na Portuguesa com 15 para 16 anos, primeiro ou segundo ano de juvenil, depois passei para os juniores e me profissionalizei na Portuguesa. E foi rápido esse processo? O meu processo não foi rápido, não. O meu processo foi doloroso e lento também, porque até eu chegar na Portuguesa, eu tive que passar pelo Palestra de São Bernardo, precisei passar por uma peneira para depois passar pela peneira dos que ainda não eram federados, para depois eles me federar. Então foi um processo muito lento e que também chegou um momento que eu percebi que que estava muito difícil, que não ia dar muito certo. Pelo menos é o que eu via na época. Eu passei a já buscar o plano B, né? O plano A era ser jogador. O plano B, eu fui procurar um emprego. Quantos anos isso? Isso com 16. Eu estudava à noite e trabalhava de manhã, mas no mesmo tempo assim do trabalho, eu trabalhava das 6 da manhã até meio-dia numa fábrica de bolacha que tinha no meu bairro. Do meio-dia até as 5 da tarde, eu ia buscar onde tinha alguma peneira. Das 7 até as 11 era a escola, isso. Ainda bem que tu não desistiu, né, cara? Eu cheguei a desistir, porque nesse período eu fiz como se diz? Eu fiz a ficha, né, ali numa empresa que estava procurando por office boy, e aí eu passei, né? Eu fiz a ficha, deixei na porta da empresa, eu passei e me chamaram para uma entrevista. E aí na entrevista me contrataram, falaram, não, vamos fazer uma semana de experiência. Fui, gostaram de mim, eu era rapidinho nas entregas, né? Pegava os envelopes, me davam o endereço e no mapa, eu tinha um mapa na mão. Caraca, e eu mapa, entregava, né? na época era mapa, né? Isso, na mão, e eu entregava e voltava muito rápido. E os caras, ué, já voltou? Já voltou. Nem ficou enrolando na rua? Nem ficou enrolando, porque tinha lugar que eu percebia que não era muito distante. O que eu fazia? Esse lugar que não era muito distante, eu olhava para o mapa e falava, nesse lugar que não é muito distante, dá para... Eu quero ganhar o tempo e quero ganhar também o dinheiro da condução. Então, eu indo mais rápido, eu ganho no tempo e impressiono eles, e ao mesmo tempo eu tenho o dinheiro da condução para mim. Então, por isso que me contrataram rápido. Falaram, pô, esse menino é rápido. Então, eu já jogava, né, de fim de semana, então eu gostava muito de correr. E aí eu fazia essas entregas nas empresas, porque era cartucho de máquina de escrever. E aí, esses cartuchinhos eles me davam no envelope, entrega nessa empresa, esse pacote, entrega nessa outra, ia tudo já numa sacola, eu ia entregava rapidinho e voltava, e ainda pegava o dinheiro da condução. O dinheiro da condução me ajudava muito na mistura em casa. Entendi. Às vezes só tinha ovo, quando eu chegava às vezes com meio quilo de sardinha, já ajudava bastante lá em casa. Jogar bola era o teu sonho? Meu sonho, meu maior sonho. Porque desde criança eu sempre joguei na rua, né? E na rua eu me destacava, os meninos falavam, nossa, você joga bem, pô, por que não vai para uma escolinha? Os pais dos meus amigos falavam, nossa, você joga bem. Aí comecei a jogar na escolinha comecei a ganhar medalha como melhor jogador. E isso tudo foi despertando o desejo, porque eu gostava muito, e o desejo também da minha mãe, que me levava, né? Porque com 13, 14 anos, meu pai saiu de casa. Então, minha mãe
praticamente cuidava da casa, trabalhava em 2 empregos e ainda caminhava comigo de fim de semana. E aí ela que foi a minha maior incentivadora. Tu tem irmão? Eu tenho uns 4. É. Eu perdi uma irmã bem no processo que o meu pai saiu de casa. Por isso que eu fui trabalhar. Quando eu perco a minha irmã, que ela veio a falecer, meu pai sai de casa e eu olho para dentro de casa, eu vejo só a minha mãe sozinha. A minha irmã que faleceu era mais velha que eu e ela era o braço direito da minha mãe, que ela já trabalhava, né? Então, quando ela faleceu, eu tô ainda naquele processo de tentar o futebol. De tentar o futebol, fábrica de bolacha, fábrica de bolacha. E eu falei, mãe, eu cheguei nela, eu falei, a partir de hoje, tomando a decisão que eu não quero mais ficar na fábrica de bolacha e não vou ficar tentando também, porque quem arrumava o dinheiro para mim e pro tomar condição, né? No caso, 2 ônibus, metrô, era a Rejane, minha irmã. O pai não tem, a minha irmã não está mais, a senhora sozinha, 2 empregos, eu vou trabalhar. E foi quando eu fui para a empresa essa fazer. Entendi. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu já estava decidido que era aí que eu queria. E o que te puxou de volta? Minha mãe. É? Ela me puxou de volta porque ela quando ela chegou em casa, ela chegava em casa às 9h30 da noite, e era o horário que eu e meu irmão buscava ela no ponto, né? E aí, quando ela chegou em casa, porque ela vinha com sacola, ela trabalhava numa casa de repouso e ela ganhava algumas coisas. Tipo, ela cuidava de idosos. De idosos. Assim, teve bastante... Os caras faziam as doações para ela. Fazia doações e alguns morriam, né? Por causa da idade, tudo. E a roupa, a família dava para ela, né? E ela trazia as roupas. E eu usei bastante roupa dos bichinhos. Eu ia para a escola com umas camisonas aqui compridas, porque eu não tinha outra. Aí sua mãe falou pra, tipo, vai pro futebol e... Não, aí minha mãe falou, não, tá bom, vai trabalhar, beleza. Eu comecei, fui aprovado. 3 meses, assim, 2 semanas me aceitaram no trabalho, 3 meses assinaram minha carteira, já me deram meu ticket de refeição, meu vale transporte, eu tava felizão, poxa, no emprego lá, office boy. Uhum. Depois, no 4º mês, minha mãe chega em casa, peguei no ponto, tem uma notícia bem legal para falar para você. Eu falei, sério? Achando que ela tinha comprado um tênis, que eu gostava de tênis, não tinha tênis, gostava de tênis. Aí, quando ela chega em casa, ela falou para mim, eu passei passei em 2 clubes, passei na Portuguesa e passei no Corinthians para fazer a sua ficha, porque vai ter peneira. Eu tava lendo no jornal, vai ter peneira. Aí eu falei, sério? Mas eu não vou, eu falei para ela. Ela falou, como assim? Falei, não, mãe, eu não vou, tá doida, pô. Eu tô trabalhando aqui, ó, meu vale transporte felizão, assim, minha carteira assinada, pô. Eu não quero mais ficar com essa ilusão, não. Não vou, não, pô. Aí ela falou, não, você vai, porque... Eu falei, eu não vou porque eu tô trabalhando, como é que eu vou deixar o trabalho para ir fazer peneira? Ela falou, não, você vai que eu já falei com o seu patrão, eu já falei com o meu também, vai ser esse dia aqui e já chegou em casa tudo resolvido. Já tudo resolvido, não, já tá liberado, a gente vai sim. E eu falei, sério, pô? Ela falou, não, aí não tinha como ir contra... O que ela já tinha tudo organizado, né? A mãe manda, a gente obedece. É, obedece. Eu não queria, mas ela falou, você vai. Dá bem, cara. Dá bem, Olha né? isso. Imagina, foi, que loucura, foi. né? O processo foi esse.